vascaína, Lineker na área aqui no canal. Infelizmente, né, ninguém se posicionou depois da derrota desastrosa dentro do Maracanã por 6-1 para o Flamengo, né? A torcida amanheceu na manhã dessa terça-feira protestando, né, com faixas, falando do elenco de finados, de toda a situação envolvendo essa crise, né, pediu a saída dos jogadores baladeiros, entre outras situações aí de protesto durante a noite, né, amanhecendo nessa terça-feira com faixas espalhadas pelo Rio de Janeiro. Certo é, ninguém falou nada até agora, né? Não estão nem aí se o Vasco perdeu aí a sua pior derrota, né? Foi derrotado no Maracanã com um placar vergonhoso e histórico por 6-1. Ninguém tá nem aí, ó. O CEO tanto faz, então vamos manter o silêncio aqui por alguns segundos para não acordar o Lúcio Barbosa, né, que deve estar dormindo feliz com seu bolso cheio de dinheiro da Vasco SAF, né, que devem receber muito bem para fazer nada. E também vamos criticar um pouco o Pedrinho, que também não se posicionou, né? Lutou para ter aí o controle da Vasco SAF e ficou por isso mesmo. Então, vamos estar aí num momento, infelizmente, de silêncio e sossego para os nossos dirigentes, que estão nem aí pela situação que aconteceu no Maracanã, né? Nenhuma satisfação, ninguém vem a público, o torcedor que carrega tudo no colo, que passou a maior vergonha de sua história, que foi tratado como palhaço novamente, poucos se importam com ele. Então, um minutinho de silêncio aí antes da gente começar o nosso vídeo. Bom, a gente vem começar esse vídeo falando sobre a possível reunião hoje com Pedrinho e Felipe Coutinho dentro dessa questão envolvendo o retorno do Meia. A gente já sabe que se isso não acontecer, eu não acredito mais no que a gente possa viver essa temporada, né? Porque exatamente a existência do Felipe Coutinho dentro do Vasco e também no coração do torcedor vascaíno diante de todas as especulações e aproximação do Meia com o Vasco, inclusive a imprensa também trazendo essa aproximação muito grande. Cara, se não fecharem com o Felipe Coutinho, eu juro para vocês, eu não sei mais o que fazer. E eu vou falar outra situação. Reunião que pode acontecer hoje após uma super derrota para o Flamengo, a pior da história. E envergonhando o torcedor vascaíno, lembrando que o Felipe Coutinho, possivelmente, com enormes chances também, é torcedor do Vasco, não deve ter ficado nem um pouco feliz e muito indignado com a postura desse elenco diante do Flamengo e também com a postura dos diretores depois da derrota, né? Utilizar covardemente o Álvaro numa entrevista coletiva e desaparecerem, né? Sumirem. Acabou, tipo assim, não tô nem aí, perdeu, a gente continua, perde de novo, próximo jogo contra o Palmeiras a gente toma outra sapatada, e você que tá aí do outro lado, ó, não tô nem aí, é assim que a Vasco SAF trata o futebol, né, os torcedores que carregam o futebol nas costas. É o CEO, Lúcio Barbosa, e toda a sua trupe de incompetentes. E o Pedrinho parece que também não tem um pulso firme, pode ser um presidente ideal para essa situação no momento, envolvendo o afastamento da 777 pela liminar, também toda essa movimentação no Conselho para investigar como que foi feito esse contrato, toda essa movimentação que vem acontecendo, mas na hora do pulso firme alguém tem que empurrar ele. Ele mesmo na coletiva falou lá que não queria ir para o conflito, estava preocupado com a semana do jogo contra o Flamengo, sobre a questão da liminar, que ele sabe do peso desse jogo. Eu tô vendo o peso que vocês estão sabendo desse jogo. Tomamos uma sapatada e até agora vocês aí, ó, não estão nem aí, ninguém se pronuncia, ninguém vem nem pedir uma desculpa pro torcedor, que é o maior desse clube, é o que carrega esse clube nas costas e sempre carregou e sempre vai carregar. Vocês não tiveram a consideração com o torcedor novamente. Nem o clube associativo, muito menos a Vasco SAF pelo CEO Lúcio Barbosa, que de boa mesmo, eu acho que eu não vou chamar mais de CEO, porque ele não se posiciona como tal. E eu acho que é até vergonhoso, né, você classificar uma pessoa que é incapacitada de estar no cargo e ficar toda hora mencionando CEO. Quando o Lúcio Barbosa for CEO, eu acho que eu viro Deus, um anjo, porque não é possível o que esse cara vem fazendo à frente da Vasco SAF. Lembrando, tá, são mais de 90 milhões investidos no setor defensivo. Tá? Temos contratações multimilionárias aí, do João Vitor, do Léo, entre outros aí. Até agora, meu irmão, nós somos a zaga mais vazada do Campeonato Brasileiro. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, vocês estão conseguindo destruir ainda mais o que já estava destruído. Olha só, vou falar mais uma coisa para vocês.
A situação do Felipe Coutinho pode ou não ser resolvida hoje, né, nessa possível reunião, espero que se resolva. E a situação do Souza, né, que foi aí um pedido do Coutinho ligando para o Souza a respeito dessa volta. O Souza está no Rio de Janeiro, conversou com um torcedor que o perguntou, né, sobre o seu retorno. E o Souza falou, olha, depende somente do Vasco. Então a gente já começa a movimentar toda essa esfera, né? Toda essa situação envolvendo o retorno do Coutinho, o possível retorno do Souza. E eu vou falar para vocês aqui a real, independente se o Souza tá ou não, dentro desse elenco fajuto que a gente tem, eu acredito que qualquer coisa que chegue para substituir, seja lá quem for, vai ser válido. E o Souza vindo a custo zero, vindo para querer ajudar, reduzindo o salário, até mesmo jogando por um contrato de produtividade, onde o Vasco não vai ser lesado financeiramente, como vem sendo pela administração, contratando, gastando 10 milhões aqui, 16 ali, 26 ali, 24 ali com um bando de tralha. Eu acho que vale a pena o Souza chegar e tentar, né, engrupar dentro desse desastre que é o elenco do Vasco, para tentar, quem sabe, com sua experiência, um jogador vivido de Europa, e reconstruir algo que está completamente destruído. Porque a gente sabe que, mais uma vez, com esse atual elenco, a gente vai brigar para não cair. Isso já está claro, exposto, explícito. A gente não precisa aqui calcular e justificar nada. O time do Vasco hoje é muito fraco. Muito. É desesperador para o torcedor. A gente está desesperado com esse elenco. Desesperado. Não temos perspectivas nenhuma de melhora com esses jogadores no atual elenco. Então, chegando o Souza, pode ser que a gente consiga novos ares com Felipe Coutinho, entre outros jogadores aí, porque se não vier, mais uma vez, a gente vai brigar para não cair. Lembrando que a janela abre dia 10 de julho, tá? Então temos aí pouco mais de um mês para a janela de transferências abrir. Espero que uma barca saia de São Januário com muitos e muitos jogadores e chegue outra, né? Que não seja conduzida essa que vai chegar por Lúcio Barbosa e sua trupe de incompetentes que fizeram absurdos nesse mercado, que gastaram dinheiro à toa, rasgaram dinheiro, e eu não vou nem falar sobre dinheiro, né? Jogador que recebe 10, no Vasco recebe 50, tá? Eles pegam um jogador lá do outro clube que não vale nada e aumentam o salário quase 3 vezes. Por qual motivo? Eu não sei. Mas o festival de dinheiro no Vasco, na Vasco da Gama SAF, é o que mais se destaca, né? É dinheiro pra cá, é dinheiro pra lá. Quanto que vale seu jogador? 1 milhão, toma 15 milhões aí. E assim vai. É assim que se trata a administração financeira do Vasco hoje, com o Lúcio Barbosa e os seus demais que estão atualmente no poder. E ainda tiveram a audácia na minha pergunta na coletiva, o senhor Pedro Martins, de falar que vai ver quanto que o Vasco pode gastar, temos que ter responsabilidade. Porra, mas quanta responsabilidade, hein? Pega o elenco atual aí, e pega os valores de cada jogador e soma para você ver a responsabilidade financeira que o senhor Pedro Martins quer pregar. Se o senhor pregar exatamente isso que o senhor falou, sobre responsabilidade financeira, sobre toda essa questão envolvendo o mercado, você vai matar todo mundo que está na Vasco SAF hoje. Porque o show de dinheiros aí, ó, a distribuição de dinheiros aí foi absurda, sem nenhuma responsabilidade. E corrijam, manda embora. Rescinde contrato. Senta com a gente, com o empresário, sai rescindindo. Porque vocês vão fazer a gente passar raiva mais uma temporada. Vamos fazer passar raiva de novo. E hoje os muros de São Januário amanheceram com pichações falando sobre o elenco aí de finados, de jogadores mortos, elencos de jogadores baladeiros, né? Lembrando que já tem aí o disque rua, disque balada, disque tudo aí. Se encontrar um jogador na rua, tem lá o número que você entra em contato para denunciar, para a torcida aí cobrar o cara pessoalmente. Então, jogadores, vocês que não vão ter paz mais no Vasco, não terão paz. Saiam, pelo bem de vocês, pelo bem da família, pelo bem do seu bem-estar, é melhor sair. Não fica não, porque você não vai conseguir sair para almoçar, ir na praia, ir no shopping, pegar sua esposa, não vai conseguir, então não é bom para vocês. E também não é bom pra gente que você continue. Então, ó, por favor, depois dessa vergonha que vocês fizeram a gente passar contra o Flamengo, saiam pela porta dos fundos, pela janela, pelo porão, por onde vocês quiserem. Mas agora chegou a hora de sair. O festival de dinheiro acabou. A festinha de grana, vocês serão investigados. Essas negociações serão investigadas. É muito dinheiro para nada. É muito dinheiro para jogador que não performava. Então, se preparem. Isso vai acontecer. Então, saiam antes que tudo vire uma catástrofe. Por favor. E vamos falar aqui sobre a situação do David, né? A gente sabe que o jogador não foi relacionado
para o jogo contra o Flamengo. Muita gente questionou o Álvaro Pacheco, mas parece que a situação do David envolve alguma negociação, tá? O jogador poderia estar negociando uma saída e toda essa situação envolvendo a não relacionamento do David com o elenco, né, não ter sido relacionado, na verdade, pode ser que seja linkado a uma possibilidade de negociação no futuro de uma saída do atacante. Então, por favor, não relaciona 90% desse elenco para eles também saírem, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, desculpa trazer as notícias dessa forma, é porque eu estou envergonhado, né, com a falta de posicionamento dos dirigentes. Mais uma vez, a gente aqui esperando pelo menos o pedido de desculpa, que não vai adiantar nada. Pedir desculpa para mim não adianta nada, e para você também não, eu sei que não. Essa vergonha está marcada, esse elenco marcou a maior vergonha da história do Vasco dentro da testa deles. Então, é imperdoável, são coisas que não podem acontecer, e a gente reza para daqui um mês e meio, menos de um mês e meio, né, no dia 10 de julho, a reformulação, a mudança do elenco aconteça o quanto antes, e que essa movimentação comece agora, para não ter problema depois de o jogador entrar na justiça, enfim. Vambora, é a hora de começar essa limpeza, porque não dá mais. Infelizmente não dá mais. Vou ficando por aqui, um forte abraço, envergonhado. Desculpa aí a forma que eu estou trazendo para vocês toda essa informação, mas a vergonha tomou conta do meu semblante, a vergonha tomou conta aí de toda a situação envolvendo o torcedor, a vergonha que a gente passou é imperdoável. Saudações vascaínas.